outra coisa, hein? Pô, o Morumbi tinha que estar mais cheio, gente. Aqui, com todo o respeito que eu tenho à torcida do São Paulo, pô, o São Paulo tinha vencido o Flamengo e tinha empatado com o Santos na Vila Belmiro, pô. O Morumbi tinha que estar mais cheio, na minha opinião, para a dimensão que tem, para o tamanho que tem a torcida do São Paulo. Eu acho que o São Paulo está merecendo público maior no Morumbi. Está merecendo um público maior. Pô, a arquibancada, tirando aí o setor da organizada, estava muito vazia diante do que pode estar com o Campeonato Brasileiro. Agora, onde o time está brigando pela liderança, não sei se você concorda, Vamp. E outra, ó, o público do Morumbi foi de 18.491 pessoas, pô. Não pode, com o São Paulo tendo vencido o Flamengo, empatado na Vila, brigando pela liderança. Minha opinião é que deveria estar mais cheio o Morumbi, né, pro que está entregando esse São Paulo. E eu acho, Vamp, ao contrário do Mauro, que já deixou claro, não merece tanta euforia, eu acho que o momento merece um pouco. Diante do que era o São Paulo, no começo do ano, está liderando o Brasileiro e jogando bem, eu vejo um São Paulo assim como eu não esperava ver nesse começo de campeonato. Vamp, e outra, eu sempre peço para você falar de algum jogador quando ele é da sua posição. O que o Marcos Antônio tá jogando, Vamp? O cara tá em todos os cantos do campo, tá armando, tá defendendo, sai jogando. Me impressionou a quantidade de vezes que eu vi o narrador falando o nome desse cara no jogo de ontem. Boa tarde, Tico, Bruno, Mauro, boa tarde a todos, né? Vamos começar em relação ao público, né? Concordo com você. Muito abaixo mesmo. São Paulo meteu mais gente no final de semana, no sábado, contra o Primavera, debaixo de chuva, deu quase 30 mil. Né? E a principal competição que o São Paulo tem no ano, que é o Campeonato Brasileiro, você falou aí, o público, né? A quem? Antes de começar o jogo, né? Ali eu tava vendo o estádio, pô, o estádio tá vazio. E no sábado à tarde, pô, aquela chuva que deu à noite, chovendo pra caramba, a torcida do São Paulo compareceu. Em relação à terceira rodada do campeonato, nós falamos aqui ontem até, eu falei assim, tirando o Flamengo e Palmeiras, que tem poder aquisitivo melhor do que os demais, se organizado para isso, clube bem administrado, tudo, contrata os jogadores caros. Os demais aí, até o Bahia, que é o Grupo City, não é e o próprio Red Bull Bragantino, que tem ali a SAF, não é de pegar, meter a mão no dinheiro e sair contratando jogadores de 25, 30 milhões. Isso de euro, né? O São Paulo, com seu plantel, em relação aos demais, tirando aí que eu falei Palmeiras e Flamengo, não fica tão longe de nada, não. Ontem o Grêmio foi uma presa fácil, né? Apesar de o Leonardo ter sido expulso, mas o São Paulo já estava melhor no jogo, estava jogando bem. Quer dizer, aí você pega a terceira rodada do campeonato, ganha do Flamengo na estreia, um favorito ao título, o atual campeão da competição. Aí o segundo jogo ele vai um clássico na Vila Belmiro, consegue um empate diante do Santos. Terceiro jogo pega um Grêmio, 7 pontos, está ali bem, né? Então, um bando de amigo meu, ontem estava assistindo o jogo, falou: ô Vamp, amanhã falar lá no programa, falar pro Crespo que falta 38 pontos. Né? Quer dizer, o Grêmio tá ali naquele patamar ali também, chegou o treinador, tudo, chegando aí o português, mas o São Paulo ontem jogou bem. E aquilo, para ele usar esse trio aí, Caleri, Luciano e Lucas, ele teria que abrir mão de alguma coisa, ou dos 3 zagueiros ou dos 3 volantes. Eu, sinceramente, eu abri a mão mesmo dos 3 zagueiros. O Arboleda não estava ontem, porque teve problema particular, teve que ir ao Equador. Em nenhum momento o Grêmio ameaçou, o São Paulo tranquilo, poderia ter sido até um placar maior. O Luciano perdeu pênalti, o São Paulo perdeu oportunidades, gol anulado do Caleri, bem anulado, impedido. Mas foi um jogo tranquilo. Para a torcida do São Paulo, que no jogo está sempre lotando, né? Igual a torcida do Vasco e do Corinthians, e Flamengo, estão sempre indo nos jogos. A torcida do São Paulo, agora, no final de semana, o São Paulo não joga em São Paulo, joga contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, mas na sua principal competição, a torcida do São Paulo tem que ir mais. A terceira rodada, a principal competição. Né? O São Paulo é o único time no Brasil que ganhou 3 campeonatos brasileiros seguidos, né? Ninguém mais, todo mundo, Flamengo, Palmeiras, Inter, Corinthians, Cruzeiro, tudo foi bi ali. O São Paulo trilha dessa competição. Seguidos, 3 seguidos, como eu disse.
jogou bem, jogou tranquilo. O Lucas jogou bem, estava bem no jogo. O Luciano também. O Caleri muito participativo. Eu vi o Caleri aos 48 do primeiro tempo, ele dando carrinho lá na beira, roubando bola na beirada, no escanteio, ali na bandeirinha. Quer dizer assim, o time que vai condicionando, vai melhorando. E o trio ali, ó, Marco Antônio, Bobadilha, que vai estar na Copa do Mundo aí pela seleção paraguaia. E a chegada do Danielzinho deu uma consistência, uma posse de bola melhor, erra um pouco, muito participativo com a bola. Todos os três querem a bola. Bobadilha saiu machucado, entrou o Pablo Maia, que outro dia era titular, era apontado aí até, a gente falava que merecia uma oportunidade de seleção, ser convocado, mas muitas lesões dentro da carreira também, o Pablo Maia. Manteve também a qualidade. E os dois participativos, Danielzinho e Marco Antônio, a todo momento que a bola. Eles participam muito, né? Muitos jogadores de meio campo, às vezes você quer marcar, se esconde para não pegar a bola. Eles não. Eles são participativos. Você vê que o lance do primeiro gol de pênalti, o Marco Antônio faz o lançamento pro Danielzinho dentro da área, né? Que veio do Mirassol. Quer dizer, foi um São Paulo, é euforia para tanto, para não, mas é um momento bom. É melhor você acertando, convivendo ali. A parte administrativa é uma coisa, a parte de campo, o Crespo tem que comandar. E é melhor você ir ganhando do que estar numa draga, que nem em algum momento do Campeonato Paulista. O pessoal achou que o São Paulo não ia classificar, estava ali brigando para não cair. De fato, não estava vindo os resultados. Os resultados estão vindo agora, é o começo de tudo. Mas é sempre bom você começar e tirar a fumaça. Diferente do Cruzeiro lá, ó. Fumaça lá pro Tite. Dá essa tranquilidade, essa paz para poder trabalhar. E esse quinteto do São Paulo, Bruno? É um quinteto muito forte por enquanto, né? Marcos Antônio, Lucas Moura, Danielzinho, Luciano e Caleri, Bruno. São todos jogadores com muita qualidade. O Lucas é um cara que está conseguindo render bem por muitos minutos, que era uma dúvida. Ano passado o Lucas jogou muito pouco, o Lucas teve muitos problemas no joelho, principalmente. E aí contra o Primavera, ele joga no sábado quase que os 90 minutos, ele sai no finalzinho e rende bem. Ele faz uma boa partida. E ontem, de novo, ele inicia e joga por bastante tempo e bem. Esse jogo, o Lucas não dava para saber o quanto que ele tá, como ele tá. Ele vai conseguir jogar alguns jogos na sequência? É um cara para você usar de vez em quando? Que era uma dúvida. Ele já tinha entrado bem nos 2 jogos contra o Santos, só que aí vindo do banco. E agora 2 jogos seguidos como titular. E o Lucas é o cara acima da média do São Paulo, né? O São Paulo tem alguns bons jogadores, mas o cara que pode fazer algo diferente, que pode tirar um coelho da cartola ali é o Lucas. Então é muito importante que ele esteja bem e parece que está, ainda bem, porque o ano passado foi muito difícil para ele. Então ele jogou um pouquinho mais do que 20 jogos só, ele jogou muito pouco. E agora 2 jogos seguidos como titular, provavelmente vai descansar contra a Ponte Preta no domingo. Se bem que no outro meio de semana não tem jogo, mas não sei se ele vai jogar 3 seguidas iniciando. É um jogador que você tem que ter algum cuidado. Ele é fundamental para o São Paulo ter um diferencial, ter um cara que pode fazer algo um pouco fora do normal. Luciano e Caleri são caras que há sempre uma discussão na torcida, qual o tamanho deles no clube. Tem algumas pessoas que ficam meio ofendidas até, principalmente pessoas um pouco mais velhas, de que alguns considerem eles ídolos do São Paulo. Tanto o Luciano quanto o Caleri. Esse debate fica até mais em cima do Luciano, né? Porque o Luciano é uma figura que gera mais discussões, né? O Caleri é um batalhador, é um brigador, né? O Caleri não tem muita discussão em torno dele, mas o Luciano, ele faz gol, ele ajuda, ele é o 20º artilheiro já da história do clube, mas é um cara que toma muito cartão, é um cara que às vezes ele irrita não só o adversário, mas irrita a própria torcida, é um cara que às vezes dá a impressão que ele acha que ele joga mais do que ele joga, mas ele é um cara muito importante para o São Paulo há muito tempo. Acho que definir ídolo aí depende do ponto de vista. Quem tem 20 anos, 20 e poucos anos, vai ver o Luciano como ídolo. E como é que eu vou dizer para um garoto de 20, 20 e poucos anos que ele não pode achar que o Luciano é um ídolo do clube? Ele pode. Do que ele viu, o Luciano é um dos melhores que jogou no São Paulo. Nesse século XXI, e o século XXI já tem muito tempo, né? Já tem mais de 20 anos, ele é o 3º artilheiro do clube, né? Ele só fez menos gols nesse século que o Luiz Fabiano e que o Rogério Ceni. Então, como eu vou falar para o garoto que viu o Luciano, que está vendo essa geração um pouquinho antes, que ele não pode ter o Luciano como ídolo? Pode. Aí, quando tem esse debate, as pessoas que viram, e eu vi alguns desses jogadores, vão falar, mas pô, eu vi o Miller, mas eu vi o Raí, mas
Aí, gente ainda mais velha, mas eu vi o Pedro Rocha. Cara, aí não é esse tipo, não é nesse lugar que entra o Luciano, que entra o Caleri. Esses caras são lendas do clube, é outra coisa. E aí vão falar, eles jogavam muito mais. Sem dúvida que esses caras jogavam muito mais que Luciano, que Caleri. Mas, com certeza, no clube teve... A grande maioria dos jogadores que passaram pelo clube jogava menos que eles. E, às vezes, a referência é só o cara que jogou muito, né? O ídolo. Mas você pega uma história inteira de um clube... para não ir muito longe, pega os últimos 20 anos do São Paulo, 25 anos. Pega todo mundo que passou no São Paulo. Esses caras vão estar entre os melhores. Vai ter muito mais gente pior do que eles do que melhor do que eles. Então isso eu acho que tem que ser respeitado. E os dois do meio são dois caras que controlam o jogo, são dois caras, assim, meias assim mesmo, de controle, que é até uma função que é difícil de arrumar aqui no futebol brasileiro. Marcos Antônio já está há quase 2 anos no clube, está mais consolidado, o Danielzinho chegou agora. Mas isso mostra muito da característica do time. Esse time do São Paulo é um time que ele rende melhor quando ele tem a posse da bola. Ele não é um time muito de contra-ataque, até porque ele não é um time muito rápido. Não tem muito jogador de velocidade. Então é um time que é melhor ficar com a bola porque você tem esses jogadores que controlam. Aí quando você chega mais no ataque, você consegue acelerar com o Lucas, com outros jogadores. Mas é um time que, se ele ficar muito tempo sem a bola e ficar tendo que marcar muito atrás, não tem velocidade para chegar no outro lado com força. Então é melhor controlar a bola, muito por ter o Marcos Antônio e o Danielzinho, que são caras que jogam bem com a bola no pé. São caras que não são marcadores tão fortes, mas com a bola no pé eles ditam o ritmo do time. Então, para o São Paulo é bom ter a bola no pé. É um São Paulo que vem formando aí esse quinteto com jogadores que, se tiverem em boa fase, podem sim fazer o São Paulo ter uma boa campanha no Campeonato Brasileiro.